Paz e graça, pessoal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos aqui, nessa oportunidade, estar falando sobre um texto bíblico, uma história muito interessante que me chamou a atenção e eu quero passar para cada um de vocês aquilo que me chamou a atenção nesse texto. Iremos falar sobre um rei que, após a sua morte, não deixou saudade. É natural quando alguém parte dessa vida para a eternidade deixar saudade, mas um rei na posição de rei morrer e não deixar saudade, isso me chamou muita atenção. E eu fui analisar o texto do porquê que ninguém sentiu saudade desse rei que morreu. E eu descobri algumas coisas interessantes. E o texto que nós vamos ler está baseado em 2 Crônicas, capítulo de número 21. E eu quero chamar sua atenção para esse texto e nós vamos falar sobre o rei que não deixou saudade. Que você possa ser alguém que possa deixar saudade. Que você já imaginou, você anda por caminhos totalmente diferentes, tomando atitudes totalmente diferentes, desagradando, entristecendo a todos. De repente, você parte e não tem ninguém a qual vai dar testemunho de você, vai falar sobre a sua história, sobre a sua convivência, sobre aquilo que você deixou, sobre o seu legado. Então, esse rei a qual nós vamos falar, aconteceu isso com ele. Não deixou um bom legado, não deixou saudade para ninguém. Aliás, fez muitas coisas que desagradou aos olhos do Senhor. E o porquê que ele fez isso? Então vamos analisar o texto e ver por onde foi que ele traçou o seu caminho e também o porquê que ele traçou esses caminhos errôneos. Vamos lá. Segundas Crônicas, capítulo 21, nós vamos ler esse texto detalhadamente. E se você tiver Bíblia aí, você pode ler para nos acompanhar, tá bom? Vamos lá. Depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Primeiro que eu quero deixar aqui relatado, o rei que não deixou saudade foi o rei Jeorão, o que ficou no lugar do rei Josafá. Quem era Josafá? Josafá era um grande homem de Deus e que deixou um grande legado. Porém, o seu filho primogênito, que é aqui conhecido por Jeorão, ele não deixou um bom legado e na sua partida não deixou saudade. Então vamos ver o que foi que Jeorão fez tão terrível a ponto de ninguém sentir saudade após a sua partida. Versículo de número 2. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, e Jeiel, e Zacarias, e Azarial, e Micael, e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. O seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro, e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. Perceba que os irmãos de Jeorão receberam presentes do seu pai. Porém, o reino ficou para Jeorão porque ele era o primogênito. Até porque era uma regra da época. O primogênito, ele reinava em lugar do seu pai. E a Bíblia vai nos dizer que os seus irmãos receberam o presente. Com esse detalhe aqui, muitas das vezes é melhor você receber um presente do que uma posição. Porque nem todo mundo está preparado para exercer uma posição. Talvez você conhece alguém que antes era tão popular, era tão amigo de todos, mas depois que subiu um degrau na vida, uma posição,
levantou o nariz, começou agora a humilhar aqueles que estavam embaixo, aqueles que não tinham o conhecimento que ele tem, que não estavam no patamar que ele está, e com isso mudou o seu caráter, a sua vida, a sua conduta, se achando melhor do que todos. E isso aconteceu com Jeorão. Subiu para a cabeça a fama, subiu para a cabeça o reconhecimento, a posição que o seu pai lhe colocou, e com isso começou agora a praticar coisas que não deveria praticar. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, muitas das vezes é melhor receber um presente, porque olhando para esse texto, todos os irmãos de Jeorão receberam o presente e não se contaminaram. Todos eles não levaram para caminhos errados, porque os presentes que eles receberam, eles estavam preparados para receber. Porém, Jeorão não estava preparado para assumir o trono, o reinado de seu pai. Por esta razão, a posição foi tão elevada para Jeorão que ele agora começou a pisar os seus irmãos. E olha só o que foi que ele fez com os seus irmãos. Vamos ver aqui mais detalhadamente o versículo 4. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo se fortificado, olha o que ele fez, matou todos os seus irmãos, a espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Versículo 6. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe. Veja por onde ele caminhou. Porque tinha filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, e ele a seus filhos. Observa o versículo 8. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá, e constituíram para si um rei, pelo que Jeorão passou adiante com seus chefes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomitas que o tinham cercado, como também os capitães dos carros. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou de debaixo de seu manto, porque deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Azar, melhor falando, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizesse corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também matasse teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Perceba, querido, não é porque muitas das vezes alguém está exercendo uma posição elevada que ele é melhor do que você. O texto nos mostra claramente que os irmãos de Jeorão eram melhor do que ele. E por que que eles não assumiram o reinado? Porque a regra da época era essa: o primogênito que assumia o trono após a morte do seu pai. Porém, o que me chama a atenção, mesmo seus irmãos sendo melhores do que ele, nunca pisaram em Jeorão. Mesmo seus irmãos recebendo presentes e Jeorão recebendo o trono, eles continuaram
obedecendo a Deus, continuaram honrando aquilo que o seu pai lhe tinha ensinado. Porém, Jeorão entrou por caminhos errôneos, começou agora a fazer tudo que não agradara a Deus. Mas entenda bem, os seus irmãos eram melhor do que ele. Porém, isso não deu a possibilidade de um dos seus irmãos, que era melhor do que Jeorão, assumir o trono. Porque assim saía da regra da época, que não podia isso acontecer. Versículo de número 14. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas, por causa da enfermidade, dia após dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios, que estão na banda dos etíopes. Este subiram a Judá e deram sobre ele, ou seja, sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que lhes não deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que, depois de muitos dias, e chegado o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de mais enfermidade. E o seu povo lhe não queimou aromas, como queimara a seus pais. Perceba aqui, Jeorão agora é ferido por Deus, por conta da sua desobediência, pelas suas atitudes, por não obedecer os ensinamentos de seu pai Josafá, levou agora por caminhos errôneos. O Senhor feriu com uma enfermidade mortal, incurável, e com isso o texto vai nos dizer que ninguém queimou aromas como queimaram a seus pais. Por quê? O queimar aromas naquela época era um símbolo de honra, era um símbolo de respeito, era um símbolo de alguém que deixou um legado, uma história linda, brilhante. E você sabe que o aroma era algo valoroso. Observe que ninguém fez isso por Jeorão. Por quê? Porque ele não deixou saudade na sua morte, porque o seu reinado foi um reinado pecaminoso. O versículo de número 20 diz, era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Perceba, além de não deixar saudade, ninguém sentiu saudade dele, até porque quem é que vai sentir saudade de um rei que reina mal? Quem é que vai sentir saudade de uma administração que administra mal? Ninguém. Aliás, a gente ora para que essa administração saia o mais rápido possível. Foi no caso de Jeorão. Morreu, não foi honrado, não deixou saudade e mais, também não foi sepultado no sepulcro dos reis. Ou seja, nem essa honra ele teve de ser sepultado no sepulcro do rei, porque isso era natural da época. O rei, quando morria, era sepultado no mesmo lugar, na mesma sepultura do rei anterior. No caso aqui, Jeorão deveria ser sepultado na mesma sepultura do seu pai Josafá. Mas ninguém achou apropriado a isso e nem tampouco honroso para ele essa honra, até porque o seu reinado foi totalmente pecaminoso. Resumindo aqui a nossa palestra de hoje e a nossa ministração, lembre-se de uma coisa: faça o seu melhor. Nunca pise em ninguém. Nunca tente humilhar ninguém porque você subiu. Eu olhando para Jeorão, eu entendo que ele não estava pronto para assumir a posição
que foi lhe dada. E isso existe muito hoje nas igrejas, isso existe muito hoje, até nas autoridades, todas as autoridades constituídas, não generalizando nenhuma, mas todo tipo de autoridade na terra, seja eclesiástica, seja não eclesiástica. Lembrando de uma coisa, tem pessoas que não estão preparadas para assumir posições e com isso vai acabar pisando naqueles que estão embaixo, esquecendo-se que um dia você pode estar descendo e aquele que estava embaixo, que você pisou tanto, pode estar subindo. Então, lembre-se de uma coisa, não faça como Jeorão, não deixe que a fama, que o trono, que a honra, que a posição suba para a cabeça, a ponto de se afastar de Deus e não deixar um bom legado e no final ninguém tem um histórico, uma história para contar boa de você e alguém lamentar pela sua partida, que não foi aqui no caso de Jeorão. Ninguém lamentou a partida dele porque ele foi um rei terrível e um rei que desagradou totalmente a Deus. Jeorão é um tipo de pessoa que não sabe lidar com a subida. Isso é um problema muito sério. E pessoas que não são saradas espiritualmente, ao exercer qualquer posição elevada, infelizmente se tornam assassinas. Elas matam ministérios e quem está abaixo. Elas decidem humilhar quem está às suas ordens. Elas, ao invés de honrar, decidem fechar a porta, queimar e destruir quem está abaixo do seu trono. O que foi que Jeorão fez? Logo matou seus irmãos. Por quê? Porque ele sabia que após a sua morte, um dos seus irmãos iria assumir o trono. Então, veja que ele foi alguém prepotente e que não torcia por aquele que estava embaixo para que subisse. Aliás, ele se achava melhor do que todos e não torcia para que um dos seus irmãos depois viesse a exercer o reinado em seu lugar. Ele foi um rei soberbo, deixou subir para a cabeça e acabou destruindo a sua família, os seus irmãos. Resumindo, foi um rei que destruiu um legado, que destruiu simplesmente uma história que poderia ser brilhante. Se ele tivesse dado continuidade ao legado do seu pai, seria um rei exemplar, seria um rei honrado e mais, seria também um rei que teria deixado saudade. Porém, isso ele não fez e com isso não teve nenhum tipo de honra. Cuidado, a fama, o reconhecimento, muitas das vezes pode levar você a um patamar que vai no final destruir totalmente a sua história. Cuidado, não deixe subir para a cabeça, faça tudo o que Deus lhe ordenou fazer, não saia dos preceitos bíblicos, das orientações bíblicas e com isso tudo dará certo na sua vida. Fechando aqui com chave de ouro, não seja um rei que não vai deixar saudade. Aí você vai dizer, mas eu vou ser rei? Eu não me refiro a um reinado, eu me refiro a qualquer tipo de posição que você exercer, exerça com humildade, exerça com preparo, com total capacidade e não desrespeitando quem vai ficar abaixo de você, para que aqueles que ficarem abaixo de você ou aqueles que estiverem no mesmo patamar que você, um dia que você partir, vai contar a sua história e vai dizer, por aqui passou um grande homem de Deus, por aqui passou uma grande mulher de Deus, passou um grande líder, um grande empresário, um grande patrão, seja qual for a posição. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.